Graça e paz, irmãos e irmãs. Aquilo que nós costumamos chamar de coincidência, no universo governado por um soberano Deus, a gente poderia, na verdade, usar a expressão providência. Eu quero explicar isso no devocional de hoje a partir de um texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias está profetizando o nascimento do Messias, e ele especifica uma cidade chamada Belém. É muita providência de Deus que, além da profecia ser citada essa cidade, o cumprimento também se dará de fato nisso. Nos tempos de Augusto César, onde o imperador ordenava sobre todas as suas colônias, ele dá uma ordem para que haja um recenseamento em todo o império. Bom, a Judéia pertencia ao Império Romano. E José, para constar entre aqueles que nasceram em Belém da Judéia, ele vai de fato para Belém e assim, nessa oportunidade, Jesus nasce em Belém. Então, nós vemos a providência de Deus agindo na história para que se cumprisse um texto bíblico. Mas mais do que isso, por que Deus, dentro da sua providência, quer que Jesus nasça em Belém? Entre as muitas coisas, como por exemplo a própria origem de Davi, mas Belém vai retratar uma coisa muito interessante. Belém quer dizer casa do pão. Exatamente isso, casa do pão. E no nascimento de Jesus Cristo, nessa cidade, nasce aquele que será o pão da vida. Coincidência? Não, é providência. Jesus se coloca como o pão da vida. Ele chega a dizer lá em João capítulo 6, que é necessário que nós venhamos a comer da sua carne, se alimentar dele. Se a gente não se alimentar dele, a gente não tem vida em nós mesmos, porque ele é que alimenta a nossa vida. O corpo precisa do alimento sólido, do pão de fato. E o nosso espírito, o nosso ser mais profundo, precisa também do pão da vida, que é Jesus Cristo. E em outras passagens, esse pão também é retratado como a palavra de Deus, que nos alimenta, nos fortalece o espírito, nos traz ânimo, e a palavra ânimo no latim quer dizer vida. É por isso que Jesus vai dizer: nem só de pão físico viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Jesus é a palavra, ele é o maná, o verdadeiro pão que desceu do céu, como ele mesmo diz em João, para nos dar vida. Jesus, o que nasceu na casa do pão, ele é o pão da vida. Ele veio para alimentar a nossa fome. Por isso, todo aquele que tem o Senhor como seu Salvador, como aquele a quem alimenta, nada faltará. Não é assim que reconhece o salmista dizer: o Senhor meu pastor, nada me faltará? Porque de fato, ele é tudo que nós precisamos. E principalmente ele é o alimento da nossa alma. Ele é aquele que nos fortalece, nos dá ânimo. Eu me lembro de uma passagem de Elias que já estava com muita fome, ele estava numa caverna, ele tinha caminhado 40 dias, estava com fome. E ele desfalece ali naquela caverna com sono e com fome, e aí vem da parte do Senhor um anjo, em forma de pássaro, né? E alimenta ele, para que ele pudesse ter vigor. Assim é o Senhor, nas nossas caminhadas diárias, onde a gente passa por momentos desérticos da nossa vida, o Senhor faz chover o seu maná, o Senhor faz descer sobre nós o seu pão, que é Jesus Cristo, na sua palavra. Quando dela nos alimentamos, quando dela nós comemos, nós nos fortalecemos também e podemos continuar caminhando. Deus fez isso simbolicamente no deserto. Ele alimentou o povo com o maná do céu. Na nossa trajetória da nossa vida, ele nos alimenta diariamente. Basta que a gente estenda a mão e pegue a porção diária do maná celestial e se alimente, que é da pessoa de Jesus Cristo, na sua palavra.
Jesus ele nasceu no lugar certo, porque essa era a mensagem de Deus para nós, que o verdadeiro alimento para a nossa alma é o Senhor. E você pode tê-lo diariamente. O pão nosso de cada dia não nos faltará quando a gente tem o Senhor sempre como o nosso pão. Se alimente sempre dele, de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por ele, o padeiro celestial, conceder esse pão a cada um de nós. Pai amado e querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque na tua providência, Senhor, tu trouxe a nós o maná celestial, o verdadeiro pão que desce do céu, aquele que alimenta de fato a fome espiritual que nenhum alimento nesta terra sacia. Aliás, os glutões dessa terra, aqueles que comem sobejamente, essas pessoas continuam com fome. Por quê? Porque não se alimentam do verdadeiro pão celestial. E nós, Senhor, queremos agir corretamente, não como nécios, como foi muitos dos israelitas no deserto, que às vezes exageravam ou até reclamavam do maná. Nós queremos pegar nossa porção diária, nos alimentar dela diariamente, para recuperar a energia, recuperar a força para a nossa caminhada diária no deserto da vida. Nos alimenta sempre, Senhor, e nunca deixe que nos falte esse alimento. Assim pedimos e assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.